Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, hoje eu trago como tema para a gente conversar atividade física como tratamento de doenças neurodegenerativas em idosos. Mas antes de eu começar a conversar com você sobre esse tema, eu preciso que você faça algumas ações aqui no YouTube. Bem, em primeiro lugar, se você não é inscrito no meu canal, eu preciso que você se inscreva. Por quê? Porque toda semana eu estou colocando no mínimo um, no máximo dois vídeos falando sobre exercício físico com foco no treinamento resistido, que você conhece como musculação, e seus efeitos nos ganhos de força muscular, de massa muscular, mas também principalmente como forma de prevenção e tratamento de várias doenças crônicas, como por exemplo a hipertensão arterial, a diabetes do tipo 2, a osteoporose, o HIV, no caso não na prevenção, mas no tratamento, obesidade, síndrome metabólica, é, depressão, doença de Parkinson e por aí vai. Eu não falo o tempo todo em treinamento resistido, mas o foco é o treinamento resistido. Ocasionalmente eu apareço por aqui falando sobre algum estudo que investigou os efeitos do treinamento aeróbico feito de forma contínua e com intensidade moderada, ou do HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, em vários parâmetros de saúde e de composição corporal. Mas o foco é sobre treinamento resistido, que é a musculação. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá no meu canal. Além disso, eu preciso que você faça outras ações. Basicamente 4 ações. Em primeiro lugar, ativa lá o sininho. Por quê? Quando você ativa o sininho, toda vez que eu posto algum conteúdo aqui, o YouTube te avisa que tem conteúdo novo, para que você assista. E as outras 3 ações é para você curtir, comentar e compartilhar quando você vê um vídeo meu. Por quê? Quando você curte, comenta e compartilha, o algoritmo do YouTube ele entende que você se relaciona com esse tipo de conteúdo. E aí o que ele faz? Ele te manda mais conteúdos, tanto conteúdos meus como conteúdos de outros produtores de conteúdo que falam sobre temas correlatos, como por exemplo, exercício físico, alimentação saudável, sono, mudança de estilo de vida de uma forma geral. Né? Sobre essa questão do comentário, não precisa ser um elogio ou uma crítica, basta simplesmente que você coloque lá um emoji, é só para o algoritmo do YouTube entender que você se relaciona com esse conteúdo. E em relação ao compartilhamento, é importante você compartilhar, por quê? Porque as informações que eu passo aqui, que são informações importantes, são informações embasadas na ciência, tanto é que sempre eu trago estudos aqui para respaldar a minha fala. Essas informações, elas podem gerar algum valor na vida de alguma pessoa. Então, uma pessoa que assiste um vídeo meu, o qual você compartilhou, pode se tornar fisicamente ativa ou mais ativa fisicamente por causa de um vídeo meu. Ela pode ter mais consciência da importância da atividade física, do exercício físico, do treinamento resistido para a saúde dela. Ok? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta, comente e compartilhe. Dito isso, vamos começar a conversar sobre esse assunto, sobre atividade física como tratamento de doenças neurodegenerativas em idosos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, as doenças neurodegenerativas, elas causam uma perda progressiva na estrutura e na função dos neurônios. Como assim na estrutura? Na anatomia. O neurônio que está passando por um processo que está sendo acometido por uma doença neurodegenerativa, ele muda a sua anatomia, ou seja, ele muda a sua forma, você muda a estrutura daquele neurônio. E você também tem uma modificação importante na função, ou seja, no funcionamento, na fisiologia daquele neurônio. Então, quando você tem uma alteração importante no funcionamento, ou seja, na função, na fisiologia e na estrutura, portanto, na anatomia, você tem aí uma série de manifestações de várias doenças neurodegenerativas que a gente vai ver algumas aqui, algumas bem importantes, ok? Então entenda que as doenças neurodegenerativas, elas causam perda progressiva, progressiva porque a coisa vai progredindo na estrutura e na função dos neurônios. Dentre as doenças neurodegenerativas,
nós temos a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, a doença de Huntington, eu acho que se pronuncia assim, e a esclerose lateral amiotrófica. Tem outras que eu vou citar mais lá na frente, mas de início essas são as mais comuns, principalmente a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, né? A doença de Huntington e a esclerose lateral amiotrófica são menos conhecidas, mas basicamente essas quatro aí. Então vamos lá, veja. Em relação à doença de Alzheimer, o que é que nós podemos falar sobre ela? Em primeiro lugar, ela é bem conhecida, deixa eu só colocar o apontador aqui. O que é que nós podemos falar sobre a doença de Alzheimer? Primeiro, ela é muito conhecida por causar um comprometimento importante na memória, inicialmente na memória de curto prazo. Então o paciente começa a esquecer de coisas mais recentes. Só que com a progressão da doença de Alzheimer, a memória de longo prazo ela também começa a ser comprometida, de forma que a pessoa não vai lembrar mais de parentes, não vai lembrar mais de datas muito distantes, né, de coisas que elas fizeram na infância, na adolescência. Então, começa-se com o comprometimento da memória de curto prazo, depois isso vai progredindo para a memória de longo prazo. E também um declínio cognitivo importante, ou seja, o paciente com Alzheimer, durante a progressão da doença, ele tem uma perda cognitiva importante. Isso significa que não é só a memória que é afetada, mas também a capacidade de aprendizado, a capacidade de raciocínio, raciocínio lógico, capacidade de compreensão, resolução de problemas, atenção, concentração, a fala, inclusive a memória olfativa. Acho que a memória olfativa é alterada na doença de Alzheimer. Um dos primeiros neurônios a morrerem na doença de Alzheimer são os neurônios olfativos. Tipo, vai chegar um momento que a pessoa não vai conseguir conhecer o cheiro do café. Para você ter noção de como essa doença neurodegenerativa afeta a vida da pessoa. E esse comprometimento na memória e no declínio cognitivo acontece basicamente por três motivos. O primeiro é o acúmulo de placas beta-amiloides no cérebro. O segundo, problemas no metabolismo da proteína tal. Na verdade, acúmulo também da proteína tal no cérebro, que é uma proteína neurotóxica, ou seja, ela intoxica o cérebro. Então você tem o acúmulo de proteínas beta-amiloides e o acúmulo de proteína tal também. E uma disfunção no funcionamento dos astrócitos, que é uma das células da glia. Uma das funções das células da glia é ligar um neurônio ao outro, fazer a comunicação ali de um neurônio para o outro. E você tem uma disfunção nos astrócitos. Os astrócitos são uma das células da glia. E essa disfunção dos astrócitos está muito associada com Alzheimer. Então, o Alzheimer ele é causado basicamente por esses três problemas: acúmulo de placas beta-amiloides, problemas no metabolismo da proteína tal, no caso, acúmulo também da proteína tal, que é uma proteína neurotóxica, e disfunção dos astrócitos. Esses três problemas, ou seja, esses três problemas que estão associados com a etiologia da doença de Alzheimer, é que causa a manifestação clínica que se traduz em que? Comprometimento na memória, inicialmente na memória de curto prazo, depois na memória de longo prazo e declínio cognitivo importante. Tudo bem? Vamos para frente agora. Dá só uma olhadinha aqui num neurônio normal de um cérebro de uma pessoa normal e um neurônio no cérebro de uma pessoa aqui com Alzheimer. Veja que eu tenho um neurônio e aqui eu tenho um cérebro. Primeiro ponto aqui, veja que o cérebro de uma pessoa normal ele é absolutamente normal, enquanto o cérebro de uma pessoa com Alzheimer ele é mais atrofiado. Consegue perceber que ele é mais atrofiado? Ou seja, você tem uma atrofia importante na massa encefálica. Né? O indivíduo com doença de Alzheimer e outros tipos de demência também, ele tem perda de massa cinzenta. Tá? Então observe o neurônio normal aqui, tá vendo o neurônio normal? Corpo celular, os dendritos, o axônio. Na doença de Alzheimer, você está vendo aqui essas proteínas aqui, isso aqui são proteínas beta-amiloides, né? Acúmulo de placas beta-amiloides, tá? Também tem acúmulo de proteína tal, né? E disfunção dos astrócitos, ok? Vamos para a doença de Parkinson. Bem, a doença de Parkinson é causada por uma série de sintomas
que podem ser divididos basicamente em dois tipos. Nós temos os sintomas motores e os sintomas não motores. Os sintomas motores são aqueles sintomas relacionados aos movimentos. Dentre esses sintomas, nós temos os tremores, rigidez, bradicinesia e congelamento da marcha. Tem outros também. Vamos lá, vamos devagarinho. Em primeiro lugar, entenda que não é porque você tem Parkinson que você vai ter todos os sintomas do Parkinson. Por exemplo, existem pessoas que têm Parkinson, mas não desenvolvem os tremores. Mas desenvolvem a rigidez muscular, que a pessoa, o paciente com Parkinson reclama que está todo travado, ele se sente todo travado, todo duro. Né? Para você, observando e tocando nele, está tudo normal, mas ele sente que está tudo travado. Bradicinesia significa movimentos lentos. Ele sente uma lentidão ao realizar movimentos. Congelamento da marcha, o indivíduo está andando, de repente ele dá uma travada, uma parada, e isso é chamado de congelamento da marcha. Isso é perigoso porque muitas vezes durante o congelamento da marcha pode ser que esse indivíduo leve uma queda, ele caia. Inclusive quedas é um problema de saúde pública importante em idosos com doença de Parkinson. Idosos com doença de Parkinson, em geral, eles caem mais do que idosos que não têm a doença de Parkinson. Tá? Dentre outros sintomas motores, eu não lembro aqui nada, não vem de cabeça aqui, mas se eu me lembrar, mais lá na frente eu falo, tá? Mas basicamente isso, tremores, rigidez, bradicinesia, congelamento na marcha, prejuízos na marcha, tá? Você tem um prejuízo no padrão motor da marcha, né? Perda de equilíbrio, ainda bem que eu fui lembrando, né? Perda de equilíbrio e essa perda de equilíbrio também está associada às quedas em pacientes com Parkinson. E você também tem os sintomas não motores, que são aqueles sintomas não associados ao movimento. Dentre esses sintomas não motores, aí você tem distúrbios do sono, depressão. Aproximadamente 50% dos pacientes com doença de Parkinson desenvolvem depressão. E significa o quê? Que é uma sentença? Não, significa que metade dos pacientes com Parkinson vão desenvolver depressão e metade não. Outros sintomas não motores, demência, ou melhor, não é demência não, são prejuízos cognitivos. Só que esse prejuízo cognitivo pode evoluir para demência, tá? Mas você tem prejuízos cognitivos. Pode ter algum comprometimento na memória, na capacidade de raciocínio, de resolução de problema, de atenção, concentração, né? Enfim, capacidades cognitivas. Né? E tudo isso, problemas na fala também, outro sintoma no motor, e tudo isso aqui é causado pela neurodegeneração de neurônios dopaminérgicos localizados na substância negra dos núcleos da base. Acontece assim, o teu cérebro possui umas estruturas, pequenas estruturas, associadas ao movimento, chamadas de núcleos da base. Um dos núcleos da base é a substância negra. A substância negra ela é formada predominantemente por neurônios dopaminérgicos, ou seja, neurônios que sintetizam e secretam dopamina. Quando essa dopamina é secretada no teu cérebro, ela faz todas as funções dela. Funções motoras e funções não motoras, tá? A dopamina ela tem uma série de funções no nosso organismo. Funções associadas ao movimento, funções no comportamento, né? Por exemplo, a dopamina influencia muito o comportamento de buscar algo que você julga que precisa, né? Enfim. E aí o que é que acontece? Deixa eu organizar as ideias. E aí o que é que acontece? Esses neurônios dopaminérgicos da substância negra lá dos núcleos da base começam a morrer. Ou seja, eles entram num processo de neurodegeneração. Ora, se os neurônios dopaminérgicos lá na substância negra começam a morrer, o que é que acontece? Você vai ter um comprometimento na produção e secreção de dopamina cerebral. E por causa disso, você vai ter uma série de sintomas, tanto motores como não motores. Aí você tem agora a doença de Parkinson. A doença de Parkinson é isso. É a morte de neurônios dopaminérgicos localizados lá na substância negra dos núcleos da base. Ok? Então, por exemplo, vamos ver. Aqui você tem o cérebro, né? Está aqui a substância negra.
tá? Uma regiãozinha pequena do cérebro, né? Lá dos núcleos da base. Aqui você tem uma substância negra normal, tá? E aqui você tem a substância negra na doença de Parkinson. Observe que ela está mais atrofiada. Está mais atrofiada por quê? Porque os neurônios dopaminérgicos começaram a morrer. É como se a substância negra começasse a morrer, porque ela não é formada predominantemente por neurônios dopaminérgicos. Então, como os neurônios dopaminérgicos começam a morrer, é como se ela estivesse morrendo, então ela vai atrofiando. E aqui você tem a doença de Parkinson. Como esses neurônios dopaminérgicos começam a morrer e, portanto, você tem um comprometimento na produção e secreção de dopamina, o que é que tu faz? Uma das primeiras intervenções é a intervenção medicamentosa. Então você vai tomar medicamentos como, por exemplo, o levodopa, onde você tem um aumento, ele induz um aumento na produção de dopamina. Aí você tem um alívio dos sintomas da doença de Parkinson, tanto dos sintomas motores como dos sintomas não motores. Tudo bem? Vamos prosseguir. Doença de Huntington. Essa doença, ela causa distúrbios no movimento, distúrbios cognitivos e psiquiátricos. E ela é causada por mutações genéticas que causam a quebra de células nervosas. Essas mutações genéticas que causam a quebra de células nervosas, quebra a célula nervosa, ela é a etiologia da manifestação clínica. Dessas manifestações clínicas aqui. Aí o que é que você tem? Distúrbio no movimento, distúrbios cognitivos e distúrbios psiquiátricos. Por exemplo, observe o cérebro normal, está aqui o ventrículo, gânglios da base aqui, tá vendo? Gânglios da base está aqui o ventrículo. Na doença de Huntington, olha aqui os ventrículos aumentados, eles hipertrofiaram de tamanho, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui, tá? Aqui, ó, tá aqui os gânglios da base. Aqui você tem uma atrofia do tecido nervoso cerebral, tá? E dos gânglios basais também. Provavelmente por isso que afeta o movimento dos indivíduos acometidos por essa doença. Tá? Esclerose lateral amiotrófica. Eu coloquei a imagem daquele cientista, daquele físico cientista, o Stephen Hawking, porque ele é muito conhecido por ter essa doença, né? Essa doença ela ficou conhecida por causa dele. Bem, a esclerose lateral amiotrófica ela causa deficiência física grave. E por que isso? Porque você tem a degeneração dos neurônios motores. Os neurônios motores são aqueles neurônios que inervam as fibras musculares. E eles conduzem o impulso nervoso do cérebro, do cérebro medula para o músculo. Como você tem a degeneração desses neurônios motores, o que é que vai acontecer? O primeiro órgão a ser comprometido depois desses neurônios é o músculo, porque o músculo não está recebendo apropriadamente impulso nervoso, ou simplesmente não está recebendo. Então você tem agora a esclerose, a manifestação da esclerose lateral amiotrófica. Certo? Dá uma observada aqui nesses neurônios aqui. Isso é um neurônio motor, tá vendo? O neurônio motor, ele inerva as fibras musculares, tá? Tá aqui o corpo celular, os dendritos e o axônio, né? Inervando as fibras musculares. Uma célula nervosa normal. Aqui você tem uma célula com esclerose lateral amiotrófica. Tá vendo? Uma degeneração importante e progressiva do neurônio motor. Aí você tem manifestações principalmente nos músculos. Uma deficiência física grave, né? Bem, nós vimos a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Huntington e a esclerose lateral amiotrófica. E eu disse que tinham outras. Dentre essas outras, nós temos a demência vascular, a demência frontotemporal e a demência por corpus de Lewy. Não sei se é Lewy ou Lewy, acho que é Lewy. A demência vascular, eu já vou adiantando algumas coisas aqui para vocês, tá? A demência vascular é causada principalmente quando você tem um AVC, né? E aí você tem a demência vascular. Houve um comprometimento vascular ali no teu cérebro e aí você pode desenvolver a demência. A demência frontotemporal, veja o nome já está dizendo frontotemporal, tá? Então é um comprometimento na região
frontal do cérebro e temporal do cérebro. Né? E a demência por corpos de leve. Vamos lá, vamos para frente. Demência vascular, ela é resultante do AVC, ou seja, do acidente vascular cerebral, do conhecido derrame, né? E claro, pode ser de um derrame isquêmico, pode ser de um derrame hemorrágico, mas principalmente o derrame isquêmico, ele é muito comum, muito mais comum, inclusive. Então ele é resultante do AVC ou de outras condições que impedem o fluxo sanguíneo cerebral. Tá? E a demência vascular causa o quê? Deficiências cognitivas. Tá? Simples, né? A demência frontotemporal é uma degeneração das células nervosas nos lobos frontal e temporal. E a degeneração dessas células nervosas dessa região aqui causa o quê? Comprometimento nos movimentos, afeta o comportamento. Por exemplo, o lobo pré-frontal, a parte pré-frontal do cérebro, a parte frontal, ela é muito associada com o comportamento mais racional. Vamos citar um exemplo bem grotesco aqui. Você está brigando com uma pessoa. Quem nunca sentiu isso? Você está brigando com uma pessoa, você sente vontade de matar a pessoa. Você é animal, a gente é animal. Por que tu não mata a pessoa? Porque isso é instintivo, né? Eu quero matar aquela pessoa. Eu tive uma raiva daquela pessoa, eu quero matar aquela pessoa. Por que você não mata? Porque o teu córtex pré-frontal, ele diz assim, olha, não mata essa pessoa. Sabe por quê? Porque você tem uma família. Teu filho vai perder tua presença. Tua esposa vai ficar sem a tua presença. Você vai ser preso. Você tem um emprego para perder se você ficar preso. Você vai destruir sua vida. É o pré-frontal que diz isso. Então, como tu tem uma degeneração no lobo frontal e pré-frontal, o teu comportamento, principalmente o comportamento mais racional, é afetado. Inclusive a linguagem também, porque, por exemplo, o córtex pré-frontal, eu não sei se é o pré-frontal ou o frontal, mas a região frontal do cérebro, o centro de fala do cérebro está aqui na região frontal. Então, se você tem degeneração das células nervosas dessa região aqui, frontal e temporal, tua linguagem também vai ser afetada. Então, você tem comprometimento dos movimentos, no comportamento e na linguagem. Tá? Vamos para frente. Demência por corpos de Lewy. Você tem depósitos anormais nesse tipo de demência. Você tem depósitos anormais de uma proteína chamada alfa-sinucleína no cérebro. Né? E os depósitos... Lembre que na doença de Alzheimer você tem um depósito de proteínas, de placas beta-amiloides e de proteína tau. Né? Na demência por corpos de Lewy, você tem depósitos anormais da proteína alfa-sinucleína. E o depósito dessa proteína causa sintomas semelhantes, não iguais, mas semelhantes ao Alzheimer e Parkinson. Ou seja, você tem comprometimentos cognitivos importantes, principalmente na memória e em outras capacidades cognitivas, mas principalmente na memória, mas você também tem alucinações visuais e deficiências motoras. Olha aqui um neurônio e um corpo de Lewy aqui, ó. Exatamente onde eu estou botando essa bolinha vermelha, tá vendo? Depósito anormal da proteína alfa-sinucleína. Ok? Aí vamos começar a juntar uma coisa com a outra, né? Doenças neurodegenerativas desses idosos e atividade física. Veja. É engraçado porque quando a gente fala em atividade física, as pessoas associam muito a atividade física a efeitos que acontecem do pescoço para baixo. Então, a atividade física é boa para o coração, é boa para o pulmão, é boa para os músculos, para o metabolismo, mas quase ninguém associa a atividade física a benefícios cerebrais. E eu vou dizer um negócio para você, a literatura científica, ela mostra consistentemente que a atividade física tem efeitos importantes no cérebro. Vamos lá, vamos começar. A atividade física ela causa neuroplasticidade. Veja, o cérebro ele é um tecido plástico. Isso significa que ele se modifica a depender do estímulo que está sendo dado. E quando eu falo que ele se modifica, eu estou falando tanto em termos de estrutura, de anatomia, quanto em termos de função, ou seja, fisiologia. Por exemplo, quando você tem doença de Alzheimer, o que acontece? Atrofia do cérebro. Atrofia do cérebro. Quando você faz atividade física, por exemplo,
e você é uma pessoa que gosta de ler e estudar, você tem hipertrofia em determinadas regiões do cérebro. Ou seja, o cérebro ele atrofia ou hipertrofia a depender do estímulo que está sendo dado. Se for uma doença, por exemplo, doença de Alzheimer, você tem atrofia. Se for leitura, estudo, atividade física, você tem hipertrofia em determinadas regiões. Isso é importante para a saúde cerebral. Quando você faz atividade física, você modifica o funcionamento cerebral. Por exemplo, tem um vídeo meu aqui já antigo, acho que mais de 2 anos, eu mostrando um estudo em que o exercício aeróbio modificou o funcionamento cerebral na doença de Parkinson. Isso também tem a ver com neuroplasticidade. Isso é neuroplasticidade. O cérebro ele se modifica para melhor ou para pior, a depender do estímulo que está sendo dado. Esse estímulo pode ser uma doença, pode ser uma atividade física, pode ser estudo, pode ser exercício cognitivo, enfim. Né? Então, ele pode funcionar melhor ou pior. Tá? A atividade física melhora tanto a estrutura do cérebro, porque você tem hipertrofia em determinadas regiões, como o funcionamento cerebral. Certo? A atividade física também aumenta a expressão do BDNF. O BDNF significa fator neurotrófico derivado do cérebro. Ele tem várias funções, o BDNF. Uma delas, a mais básica, é que ele tem uma função de proteger e nutrir os neurônios. Ele participa de alguma função, eu não estou bem lembrado, mas ele participa de alguma função no que diz respeito ao hipocampo, que é uma região do cérebro responsável pela memória. Então, quando você faz atividade física, você libera mais BDNF. Ora, se você liberou mais BDNF, você liberou um fator neurotrófico que ajuda a proteger os neurônios e nutrir os neurônios. Ou seja, você melhora a saúde dos seus neurônios. A atividade física melhora a função cognitiva. Quais funções cognitivas? Memória, atenção, concentração, capacidade de raciocínio lógico, abstrato, enfim. Várias capacidades físicas, vários estudos têm demonstrado isso, que a atividade física melhora a função cognitiva. E ela melhora a função cognitiva por causa basicamente de tudo isso aqui, tá? Da neuroplasticidade. Se teu cérebro hipertrofiou determinadas regiões, alguma função cognitiva tua vai ser melhorada. Se teu cérebro melhorou o funcionamento em alguma região, alguma função cognitiva tua vai ser melhorada. Se você tem mais BDNF, portanto, neurônios mais protegidos e mais nutridos, tua função cognitiva melhora. A atividade física também aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, o que é muito importante também para a melhora da função cognitiva. Quando você tem aumento do fluxo sanguíneo cerebral, você também tem uma melhor nutrição dos neurônios, os neurônios ficam mais nutridos, você tem uma maior oferta de oxigênio e uma maior remoção de CO2. E isso melhora a tua função cognitiva. A atividade física também reduz a inflamação. Inclusive, o nível de inflamação no cérebro de uma pessoa com doença de Alzheimer é muito alterado. Uma pessoa com doença de Alzheimer tem um nível inflamatório mais alterado no cérebro. Quando você faz atividade física, você reduz essa inflamação. E se você reduz a inflamação, você melhora a função cognitiva. E o outro efeito da atividade física, eu acho de todos o mais fantástico, é a neurogênese. Na verdade, a neurogênese induzida por exercício ou a neurogênese induzida por atividade física. Ou seja, a atividade física faz com que haja a formação de novos neurônios. Ora, se tu tem a formação de novos neurônios, é muito provável que você melhore a sua capacidade cognitiva, a sua função cognitiva. Conseguiu compreender que a atividade física melhora a saúde do teu cérebro? Então você não tem que fazer atividade física só porque você quer ganhar músculo, porque você quer perder gordura, que você quer melhorar a massa óssea, que você quer melhorar a saúde do coração, dos pulmões, enfim. Faça por tudo isso, mas faça também pela saúde do seu cérebro. A atividade física influencia a saúde cerebral através de vários mecanismos. Né? E quando nós falamos em atividade física, nós temos as recomendações, né? As recomendações mais comuns. Entenda, recomendação é recomendação, ela não é uma regra engessada. Não é porque não tem que ser assim, só você não pode fazer nem menos nem mais. Não, pode fazer menos, pode fazer mais. É só uma recomendação. Né? Quando nós falamos em atividade física aeróbica, a recomendação é que você faça entre 150 minutos
ou melhor, é que você faça 150 minutos de atividade física semanal moderada. É que você faça 150 minutos semanais de atividade, ou melhor, meu Deus, eu coloquei alguma coisa errada aqui. Eu coloquei AV. Não é AV, é AF, atividade física moderada. Não sei porque eu coloquei AV. Não sei porque eu coloquei. Eu fiz duas vezes, mas não tem problema não. Vamos passar, deixa pra lá, tá? Como é? Meu nome tem um nome, ato falho. Às vezes você está pensando uma coisa e faz outra, não tem problema não. Então a recomendação de atividade física aeróbica é que você faça 150 minutos semanais de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa, ou uma mistura das duas. As recomendações mais recentes, elas ampliaram esse espectro. Quando a gente fala em atividade física moderada, a recomendação é que você faça entre 150 a 300 minutos de atividade física moderada por semana. Quando a gente está falando de atividade física vigorosa, a recomendação é que você faça entre 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa. Isso quando nós falamos de atividade aeróbica, tá? Já para fortalecimento muscular, onde entram aí musculação, pilates, alguns exercícios de treinamento funcional, entra aí o crossfit. É complicado você colocar um idoso no crossfit, não é muito comum não. Eu particularmente nunca vi. Mas a coisa está se adaptando, né? O CrossFit está se adaptando cada vez mais para receber mais pessoas. Pode ser que a gente veja tem algumas surpresas por aí, né? Então são atividades de fortalecimento muscular. E a recomendação é que se faça entre 2 a 3 vezes por semana, né? De atividades de fortalecimento muscular. Isso não significa que você não possa fazer mais. Eu quero fazer mais. Posso fazer mais? Pode fazer mais, não tem problema. São apenas recomendações, tá? Então veja, quando nós falamos em exercício físico e doenças neurodegenerativas, nós precisamos entender duas coisas. Que o exercício físico, independente da modalidade, se é exercício aeróbico ou de força, ele retarda o início da doença neurodegenerativa, caso você não tenha ela, ou ele mitiga a progressão. O que é mitigar a progressão? É reduzir a velocidade de progressão. Deixa eu fazer uma analogia com você aqui. Eu sempre faço essa analogia quando eu falo em doenças neurodegenerativas. Vamos imaginar dois carros indo em direção a um muro. Esse muro está a uma distância de 400 metros. Um carro vai em direção a esse muro a 80 km por hora. E o outro carro vai em direção a esse muro a 20, 30 km por hora. Os dois vão bater. O muro vai se quebrar e o carro também. Mas tu concorda comigo que o carro que foi a 80 km por hora em direção a esse muro, o prejuízo foi muito maior? O muro deve ter caído todinho, deve ter quebrado todinho. O carro deve ter dado perda total. E existe uma grande possibilidade do motorista ter morrido também, né? Então o prejuízo foi maior. Tu concorda comigo também que o carro que foi a 20 km por hora ou 30 km por hora teve prejuízo, mas o prejuízo foi menor? O muro deve ter até quebrado, mas quebrou menos. O carro quebrou também, mas quebrou menos. E é bem provável que o motorista esteja vivo. Quando a gente fala em exercício e doença neurodegenerativa, é isso que eu me refiro. Se você não fizer exercício, não modificar nada do seu estilo de vida, é muito provável que você esteja dirigindo o carro a 80 km por hora. A progressão da doença vai ser muito maior. A velocidade de progressão da doença vai ser muito maior. Então, se você quer mitigar a progressão, se você quer atrasar a progressão daquela doença neurodegenerativa, faça exercício, se alimente melhor, tente regular melhor o sono, tome a medicação direitinho. Entende? Modifique o seu estilo de vida. Aí você vai dirigir o carro a 20 km por hora. Compreende o papel do exercício? Bem, a atividade física, ela também reduz o risco de doença de Alzheimer e demência. Demência vascular, demência frontotemporal e por aí vai, né? Então existe uma relação entre
maior nível de atividade física. Quando eu falo maior nível de atividade física, eu estou me referindo a volume de atividade física, mas também intensidade de atividade física. Então existe uma relação entre nível de atividade física e risco reduzido de doença de Alzheimer e demência. Por quê? Porque a atividade física, ela causa melhoras importantes na função cognitiva. Por que ela causa melhoras importantes na função cognitiva? Porque ela promove neuroplasticidade, ela hipertrofia determinadas regiões do cérebro, ela modifica o funcionamento de determinadas regiões do cérebro, ela promove um maior fluxo sanguíneo, ela aumenta a expressão de BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, ela reduz a inflamação, ela causa neurogênese. Quando você junta tudo isso, você tem melhoras na função cognitiva. Então, a atividade física aumenta o volume cerebral e tem resultados importantes no desempenho de memória. Por isso que a atividade física reduz o risco de doença de Alzheimer e demência. Então, vou dizer uma frase forte aqui para você. Se você é jovem ou está na meia-idade e quer envelhecer bem que eu estou falando é bem fisicamente e mentalmente, em termos de saúde cerebral, faça atividade física. Qual? Qualquer uma. Pô. Faça só aeróbico, faça só musculação, ou faça as duas. Se você quer um conselho sábio e bem prudente, faça as duas. Porque você colhe efeitos das duas. Você colhe efeitos cardiovasculares e cardiopulmonares e efeitos neuromusculares. Né? Força, resistência, potência, massa muscular, massa óssea, por aí vai. Né? Bem, esse estudo aí foi publicado em 2023, ano retrasado, né? Foi do Blomstrand. Ele verificou que a caminhada, veja, a caminhada, o exercício mais simples que tem na face da Terra, a caminhada e o ciclismo, causou aumento do volume cerebral. E esse aumento do volume cerebral causou retardamento do envelhecimento cerebral. Você retardou o processo de envelhecimento cerebral. Rapaz, se tu quer melhorar a saúde do teu cérebro, não é só para ler, estudar, fazer palavrinha cruzada, resolver problema matemático. Isso também é bom, viu? Mas faça atividade física também. E veja, você não precisa de uma atividade física muito elaborada para melhorar a saúde cerebral. Vai caminhar, dá uma pedaladazinha. Já é o suficiente. O cérebro responde ao exercício. O cérebro responde à atividade física. Entendeu? Para a doença de Parkinson, o exercício físico tem vários efeitos. Ele melhora a função motora, né? Ele melhora o equilíbrio, ele melhora os sintomas motores da doença de Parkinson como um todo, né? E melhora os sintomas não motores também. Vá por mim. Tem vários estudos mostrando isso. A doença de Parkinson melhora os sintomas motores e os sintomas não motores, né? Depressão, dentre os não motores, depressão, prejuízos cognitivos, distúrbio do sono, né? Quando você melhora a função motora e o equilíbrio, só isso por si só já reduz a chance de queda no indivíduo com Parkinson. Consequentemente, você tem melhoras significativas na qualidade de vida, ou seja, eles vivem melhor. Ainda sobre a doença de Parkinson, por exemplo, você tem aqui duas intervenções bem importantes, mostrando resultados bem promissores. Por exemplo, o Tai Chi Chuan, que é uma luta chinesa, né, demonstrou causar aumentos significativos na estabilidade e na redução do risco de quedas em pacientes com Parkinson. Já o treinamento resistido, a musculação, promoveu aumentos significativos na força muscular, que é muito importante para o paciente com Parkinson, na função motora e na capacidade de realizar atividades da vida diária. Deixa eu repetir porque eu acho essas informações muito importantes. O Tai Chi Chuan, que é uma luta chinesa, causou aumentos na estabilidade e, consequentemente, redução no risco de quedas. Eu já falei lá atrás, né? Quedas é um problema de saúde pública em portadores da doença de Parkinson. Pacientes com doença de Parkinson caem mais do que pacientes que não têm Parkinson.
E o treinamento resistido aumentou a força muscular. Isso é muito importante, aumentar a força muscular no indivíduo com Parkinson. Por quê? O indivíduo com Parkinson, que tem menos força muscular, porque ele não teve uma vida pregressa muito ativa, né, fisicamente, não se envolveu em treinamento de força, ele tem um nível de força muscular menor. A intensidade a intensidade dos sintomas motores é maior nesse paciente, ou seja, os tremores são um pouco mais intensos, ele sente mais rigidez muscular, ele sente mais fadiga muscular, que é muito comum em pacientes com Parkinson, ele sente mais, a bradicinesia dele é mais intensa. Então, quando um indivíduo ele tem mais força muscular, se ele desenvolver a doença de Parkinson, os sintomas motores são mais brandos. E o treinamento resistido também melhorou a função motora, principalmente no que diz respeito à capacidade de caminhada, e melhorou a capacidade de realizar atividades da vida diária, tornando esses indivíduos mais independentes, o que é muito importante. Por exemplo, esses dois estudos aí, dá uma olhadinha aí. Esse primeiro artigo aqui, que não dá nem para ver mais a revista, né, que está tão pequenininho para mim. Esse artigo aqui ele é intitulado Intervenções de Atividade Física em Adultos e Idosos com Prejuízos Cognitivos. Foi uma revisão, né? Revisão de revisões. E esse estudo aqui, ele é intitulado O Papel Protetivo do Exercício na neurodegeneração relacionada à idade. Esses dois estudos basicamente concluíram 3 coisas. A primeira coisa, atividade física, ela é uma intervenção efetiva para as doenças neurodegenerativas. A atividade física é uma forma de tratamento para doenças neurodegenerativas, como por exemplo prejuízos cognitivos, que podem evoluir para formas de demência, e outras doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson e por aí vai. Segunda conclusão, houve melhoras na função cognitiva, nas habilidades motoras, na qualidade de vida e nos sintomas da doença, através da atividade física. Terceira conclusão, a atividade física pode mitigar, ou seja, atrasar alguns sintomas e melhorar o bem-estar geral nos idosos acometidos por doenças neurodegenerativas. Tranquilo? Só que quando a gente fala em atividade física, a eficácia da atividade física, ou seja, a magnitude de seus efeitos, pode ser comprometida por alguns fatores. Dentre esses fatores, nós temos a autoeficácia, motivação e apoio social. Calma, vamos lá. Autoeficácia seria a capacidade que o indivíduo tem de se achar competente para fazer determinada atividade. E pode ser que o indivíduo com doença neurodegenerativa, vamos pensar na doença de Parkinson, ele não se sinta capaz de realizar determinadas atividades. Provavelmente por crenças que ele tem, né? Por estar com a doença, sentir alguns sintomas, mas também devido ao apoio social, que diz respeito ao apoio de amigos e principalmente de familiares. É extremamente importante que os seus familiares lhe deem apoio no que diz respeito a se engajar em atividade física. É importante que eles levantem um pouquinho a tua autoestima para que você se sinta capaz de realizar atividade física, ou seja, melhore sua autoeficácia e se engaje literalmente em atividade física. É importante que esses familiares te motivem para aumentar o teu nível de motivação e você se engajar em atividade física para que aí sim essa atividade física tenha eficácia. Tá? Então é extremamente importante que parentes, familiares, deem esse apoio às pessoas que têm doenças neurodegenerativas. E aí, quando ela vai se engajar em atividade física, aí tem um profissional de educação física, que deve embasar suas práticas em evidências científicas boas. A prática do profissional de educação física que trabalha com doenças neurodegenerativas não pode ser embasada em crenças, não pode ser embasada em crendices populares, no que ele acha, no que veio da cabeça dele. Tem que ser embasada em estudo científico. E para isso, o profissional de educação física precisa estar atualizado, precisa ler um pouquinho mais sobre esse assunto, principalmente artigos científicos.
aprender a entender sobre artigos científicos para poder prescrever de uma maneira mais assertiva e cuidar melhor dos seus pacientes. Né? Bem, o estudo que eu trago para vocês é esse aí. Ele foi publicado na revista Life, né? E ele é uma revisão sistemática, né? Intitulado O papel da atividade física no tratamento adjuvante de doenças neurodegenerativas entre idosos. Foi uma revisão sistemática de estudos de intervenções e esse pesquisador ele é pesquisador lá da Arábia Saudita. Né? Enfim, foi que esse estudo fez. Ele pegou 19 estudos, né? Foi uma revisão, né? Ele pegou 19 estudos que investigavam os efeitos da atividade física na função cognitiva, nas habilidades motoras, no bem-estar emocional e na qualidade de vida geral em pacientes idosos com doenças neurodegenerativas. E aí, basicamente, a conclusão desse estudo, dessa revisão, foi que em indivíduos com prejuízo cognitivo leve, demência, Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, o exercício e a atividade física melhoraram o quê? Melhoraram a função cognitiva, melhoraram a função física, a mobilidade, o bem-estar geral e a qualidade de vida. Eu já venho falando isso desde lá do comecinho, né? E esses estudos que foram colocados lá na revisão, eles abrangeram as seguintes intervenções associadas à atividade física: treinamento aeróbico, treinamento resistido, musculação, tai chi chuan, yoga, exercícios de dupla tarefa, que é quando você faz uma tarefa motora, tipo pedalar, e ao mesmo tempo você faz uma tarefa cognitiva, tipo você vai pedalar e fazer cálculos ao mesmo tempo. Tá? Dança e modalidades de tecnologia assistida. Tá? E a conclusão foi basicamente essa: a atividade física regular é um componente chave nos planos de tratamento das doenças neurodegenerativas. Se você tem Alzheimer, Parkinson, demência vascular, demência frontotemporal, enfim, você precisa fazer atividade física, porque a atividade física é um componente chave no tratamento dessas doenças neurodegenerativas. Não um único componente, não o principal componente, mas um componente chave. Ele tem que estar lá, ele é importante. Tá? No entanto, esses estudos que foram incluídos nessa revisão tinham volumes amostrais muito pequenos e, portanto, os estudos eram pequenos. Qual é o problema de você usar estudos pequenos? É porque você não consegue extrapolar para todo mundo aqueles resultados, porque os estudos são pequenos. O poder estatístico desse estudo é pequeno. Tá? Então isso é uma grande limitação. Os períodos de acompanhamento foram relativamente curtos, o que faz com que o estudo realmente seja pequeno. Veja, tiveram poucas pessoas e o acompanhamento foi relativamente curto. E a maioria dos estudos que eu citei aqui focou no Alzheimer e no Parkinson. Entendeu? Tiveram outras doenças neurodegenerativas? Tiveram. Mas a maioria Alzheimer e Parkinson. Tá? Alzheimer e Parkinson. Bem, a mensagem é a seguinte: o exercício é um ponto, vamos falar de atividade física, né? A atividade física é um ponto importante no tratamento de doenças neurodegenerativas. Tanto no que diz respeito à prevenção, como no que diz respeito ao tratamento. Né? A atividade física ela precisa estar presente na vida de pessoas que têm doenças neurodegenerativas. Na vida de pessoas que têm Alzheimer, Parkinson, vários tipos de demência, demências por corpus Lewy, doença de Huntington, esclerose lateral amiotrófica e por aí vai. Tá?
Eu sei que é contraintuitivo, porque você pensa assim, não, eu tenho uma doença neurodegenerativa, é lógico que eu não tenho que fazer atividade física. Não, tem que fazer atividade física. E estudo mostrando que deve e precisa fazer, tem. E mostrando vários benefícios. Tá? Então, consulta um profissional de educação física que estude, para que ele possa te mostrar os benefícios do exercício no que diz respeito ao tratamento de doenças neurodegenerativas. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais. Muito obrigado.